Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro simpósio latino-americano sobre cidades, arquitetura e sustentabilidade. Meu nome é Ramuel Serafini e eu vou estar ministrando para vocês hoje a palestra intitulada Ecoeficiência do uso de cimento aplicado ao ambiente construído, concretos e argamassa. Rapidamente, antes de nós iniciarmos aí a palestra, de fato, do nosso simpósio, gostaria de brevemente apresentar aí as minhas credenciais para que vocês tenham conhecimento. Como eu comentei, meu nome é Ramuel Serafini, eu tenho 31 anos de idade, sou engenheiro civil, especialista em formação didático-pedagógica no ensino à distância pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Sou doutor em engenharia civil na área de construção civil e urbana pela Universidade de São Paulo, a USP, e tenho meu pós-doutorado na área de engenharia civil, também aí pela Universidade de São Judas Tadeu. Minha especialidade, então, é na área de tecnologia de concretos especiais ou tecnologia de concretos não convencionais e também na área de dimensionamento e entendimento, né, de estruturas de concreto em situação de incêndio, em especial estruturas de concreto armado e concreto reforçado com fibras. Minha área de atuação principal é na área de docência, então eu trabalho como professor do curso de graduação de Engenharia Civil na Universidade de São Judas Tadeu e também atuo como professor do mestrado profissional em Engenharia Civil da mesma instituição, do qual nós temos profissionais aí, pesquisadores que atuam diretamente nessa linha de ecoeficiência de materiais da construção civil, tecnologia de materiais da construção civil, tecnologia de concretos especiais. Então, para qualquer um de vocês aí que tiver interesse nessa área de pesquisa, nessa área de desenvolvimento, nós temos um mestrado na Universidade de São Judas Tadeu, que é um mestrado profissional e que é, segundo a última avaliação da CAPES, o melhor mestrado profissional em engenharia civil do estado de São Paulo. Tá? Sem mais delongas aí, né, vamos então agora ao tema da nossa palestra, entender um pouquinho sobre as metas de compreensão, né? Então, eu elenquei aqui três principais metas de compreensão para que nós tenhamos durante essa palestra. Primeira, introduzir alguns conceitos relativos à ecoeficiência aplicada ao uso de cimento, e para isso nós vamos precisar estabelecer algumas bases conceituais aqui, tá? Segundo, apresentar quais são os índices de ecoeficiência dos concretos no ambiente construído. E, por fim, problematizar, né, trazer ali algumas reflexões em relação a essas temáticas, mas em especial em relação à ecoeficiência de argamassas no ambiente construído, tá bom? Seguindo, então, aqui a nossa apresentação e ainda sobre a palestra, eu queria, antes de nós iniciarmos, de fato, com os conteúdos técnicos aqui relativos à apresentação, informar que essa palestra, ela traz informações relativas ao assunto de ecoeficiência para fins de reflexão de todos nós, né, eu como palestrante, vocês como ouvintes dessa palestra, e que o foco da palestra está direcionado a concretos e argamassas, que são os principais materiais cimentícios empregados aí no Brasil, tá bom? E isso tudo está alinhado aí, né, com a temática do simpósio, do primeiro simpósio latino-americano sobre cidades, arquitetura e sustentabilidade, uma vez que esses materiais são utilizados aí na maioria das construções do nosso país. Seguindo aqui, então, com o nosso simpósio, vamos iniciar com uma contextualização inicial, em que nós verificamos aqui uma linha do tempo em relação ao uso do cimento. Então, o cimento, ele data lá desde 1824, com o Joseph Aspdin, né, na Inglaterra, que desenvolveu o que nós chamamos de cimento Portland, tá? Obviamente que o cimento da época era muito distinto do que nós temos hoje em dia, mas é a datação que nós temos do início do que nós conhecemos de um material cimentante, que é o cimento, né, como um ligante hidráulico, tá? Na sequência, em 1849, né, algumas décadas depois, o Joseph Monnier, na França, ele utilizou uma mistura de concreto e aço para produzir alguns tubos, né, que foi o primeiro relato que nós temos do que nós hoje chamamos de um princípio do concreto armado, né, que no final acabou sendo patenteado lá em 1867.
E em 1918, a gente começou a ter a primeira abordagem mais científica em relação ao uso de concreto, que é o nosso artigo mais clássico, né, da área de engenharia civil, que deu luz à lei que nós conhecemos como a Lei de Abrams, que trata aí sobre o efeito da relação água-cimento nas propriedades mecânicas de concretos ou de materiais cimentícios, tá? E em 1920 a gente começou a ter um uso em maior escala, né, do concreto, uma vez que a gente começou a ganhar domínio e maior controle das variáveis de resistência e tivemos aí a nossa primeira rua de concreto no mundo em Ohio, nos Estados Unidos, que foi feita lá pelo George Bartholomew, tá? E aí a gente começou a ter alguns avanços em relação ao início de dosagens de concreto, utilizando a lei de Abrams, que é essa lei que eu acabei de comentar, e algumas outras leis que foram desenvolvidas, como a lei de Lise, que trata da relação entre a relação água-cimento e o valor de M, que trata sobre trabalhabilidade, e a lei de Molinari, que correlaciona o valor de M com o consumo de cimento. Então, em relação aos conceitos de dosagem, é importante que a gente tenha em vista que o método de dosagem de concretos, ele basicamente é um estudo que visa a escolha dos materiais que vão constituir uma dosagem de concreto e a definição das proporções que compõem essa mistura, sempre com o objetivo de atender uma determinada propriedade que foi previamente estabelecida. Então, nesse contexto, a gente tem algumas propriedades que a gente precisa ter como meta quando nós estamos dosando o concreto. A primeira delas é as propriedades no estado fresco. O que é isso? São as propriedades do concreto que dão a ele a condição que ele seja trabalhável, homogêneo para mistura, transporte e lançamento, adensamento e acabamento. Ou seja, esse material, o concreto, né, a mistura cimentícia, ela precisa ter condições no estado fresco de ter mobilidade para seu transporte e lançamento na aplicação que se destina. Por exemplo, para um edifício multipavimentos, eu preciso que o concreto ele tenha mobilidade suficiente, tal que eu consiga lançar esse concreto em uma laje, em uma viga, em um pilar, e ele consiga preencher todos os vazios do molde que ele precisa compor, certo? Já no estado endurecido, né, uma segunda propriedade de dosagem, nós temos algumas outras propriedades mais de cunho mecânico, como, por exemplo, a resistência mecânica, seja ela uma resistência à tração ou compressão, o módulo de deformação, ou o módulo de elasticidade, e atender algumas especificações de projeto, que podem ser algumas especificações adicionais, como questão de durabilidade e outras propriedades, tá? Que podem estar vinculadas aí com o terceiro item de dosagem, que é de fato a durabilidade. Então aí a durabilidade, né? Ela tem relação direta com a vida útil das nossas estruturas, é uma vida útil de projeto que tem que atender à norma de desempenho. E, obviamente, tem que estar vinculadas aí à classe de agressividade do ambiente para que haja também uma proteção da nossa estrutura em relação aos agentes agressivos que podem estar sendo incididos sobre essa estrutura, tá? E por fim, mas não menos importante, nós temos a ecoeficiência, né, que é um critério que vem entrando muito em voga como um critério de dosagem, que é basicamente a mitigação dos impactos ambientais e também, né, obviamente, aí estão atrelados a custo dos nossos materiais de construção civil. Nós temos algumas variáveis que são intrínsecas à dosagem, né, como, por exemplo, o volume das fases, o teor e o tipo de cimento, o teor e o tipo de agregado, tipos de adições e quantidade e qualidade da água. Todos esses materiais, eles compõem a dosagem, né, em diferentes proporções, com diferentes princípios e funções dentro de uma boa dosagem. Nós não vamos entrar aqui no detalhe, né, de qual que é a influência dos volumes das fases, dos tipos de cimento, os tipos de agregado, adições e também da qualidade da água, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento, especialmente quando nós falamos do teor e tipo de cimento, porque ele é um dos principais fatores atrelados à ecoeficiência dos materiais cimentícios. Não que os outros não tenham contribuição, obviamente cada uma das fases que compõem o material ela tem uma contribuição, né, especial materiais cimentícios, ela tem uma contribuição, mas aqui nesse momento nós vamos estar atrelando a ecoeficiência do concreto e dos materiais cimentícios, como argamassa, muito mais a parcela de material cimentante, né, de material cimentício,
do que, de fato, a esses outros volumes de fases, tá? Mas sempre lembrando, né, a gente precisa ter essa consciência aqui na palestra de que isso não significa que toda a ecoeficiência ou toda a emissão de CO2 gerada pelo concreto por um material cimentante, ele vem apenas do cimento, tá? Então, aqui fica esse disclaimer, né, essa declaração para que nós tenhamos essa consciência a partir desse momento, tá? E aí, acabou faltando, né, nós temos também os aditivos, que também são os aditivos químicos, que mudam aí a cinética e propriedades físicas, que também podem ter aí um efeito, tanto positivo quanto negativo, em termos de ecoeficiência, tá? E aí, então, para nós podermos, de fato, entender o porquê que o cimento, ele é o grande fator, quando nós falamos de ecoeficiência de materiais cimentícios, a gente precisa falar um pouquinho sobre a produção de cimento Portland. De novo, a gente não vai entrar aqui num contexto muito aprofundado em relação à produção, a todos os critérios que influenciam a formação do clinker, composição química, nada disso, mas é importante que a gente tenha essa consciência inicial do porquê que a produção do cimento Portland ela é tão importante como fator de ecoeficiência atrelado ao uso de cimento, e também para que nós possamos compreender as demais discussões nessa palestra, tá? Então, basicamente, em um resumo muito simplista do processo produtivo de cimento, nós temos como matéria-prima aí do cimento o calcário, né, que é o nosso carbonato de cálcio, né, é a sua principal composição, e ele é rico aí em óxido de cálcio na sua formação, que é basicamente o CaO aqui nessa formulação química. Então, basicamente, 60% óxido de cálcio e os outros 40% são dióxido de carbono, né, que são emitidos aí no processo de queima do calcário. Então, o processo como um todo, ele inicia com uma mistura de argila e calcário, que passa aí por um transporte, é levado por um depósito, passa por um britador para controle de tamanho de granulometria dessa argila e desse calcário. Desse depósito, ele passa por um processo de pré-homogeneização com uma proporção definida e vai, então, para um moinho. Nesse moinho, então, esse material é tratado e rehomogeneizado em silos. A partir dessa última homogeneização, esse material está pronto, né, dentro das proporções que são adequadas em função tanto dos materiais argila e calcário, mas também das suas composições químicas. Esse material, né, que é o material que a gente chama de cru, ele vai para o forno para ser queimado. Então, ele passa por um processo de queima a temperaturas da ordem aí de 1.400 graus Celsius, né, ao longo de um forno que nós chamamos de forno rotativo, certo? E nesse forno rotativo, nós vamos ter, então, a queima dessa mistura homogeneizada de argila e calcário, né, respeitando essas proporções, em que essa queima vai ser responsável pela emissão de CO2, ou seja, vai ocorrer a descarbonatação do calcário, certo? E essa descarbonatação do calcário vai gerar uma poluição aí na forma de dióxido de carbono. Esse é um dos fatores que faz com que o cimento, né, ele tenha uma pegada de CO2 bastante considerável em relação à sua produção. A partir do momento, né, que esse material passa nessa mistura de argila e calcário, ou o cru, ele entra no forno, ele passa, a partir do momento que ele passa pelo processo de queima e sai do forno rotativo, ele é um novo material que nós chamamos de clinker, tá? Então, esse clinker, ele é adicionado ali, ele é armazenado em um silo, que nós chamamos de silo de clinker, e a partir desse momento, ele passa por um processo de moagem, em que esse material vai ser finamente moído e misturado aí com componentes minerais, adições, gipsita na composição, para gerar algumas propriedades distintas em função do tipo de aplicação daquele cimento. Ou seja, nós temos diferentes cimentos no mercado, né, com diferentes tipologias, CP2E, CP4, CP5 ARI. Então, cada uma dessas composições, ela tem uma determinada função de acordo com o componente mineral que é adicionado ao clinker. Tá? E, obviamente, cada um desses componentes minerais também tem uma pegada de CO2, né, que não é tão considerável quanto a pegada de CO2 do cimento, né, do clinker, desculpa, mas que também compõe aí a pegada de CO2 da tipologia de cimento que nós estamos avaliando, ou podemos vir a avaliar, tá? E aí, então, nós temos armazenamentos de silos de cimento, ou seja, para cada tipologia de cimento produzida, nós temos um silo. Isso pode ir para ensacamento ou venda a granel para o mercado,
tá? Em linhas gerais, esse é o processo como um todo pelo qual a matéria-prima calcário misturada com argila acaba virando clinker e compondo a parte mais elementar do nosso cimento que nós utilizamos no dia a dia, tá? Então, aqui tem, né, um resumo bastante breve disso, né, o calcário, a argila aqui entrando como fontes de carbonato de cálcio e argila para fins de estabilidade química em termos de alumínio, silício e ferro, passa por um processo de calcinação, aí, com temperaturas da ordem de 1.400 a 1.500 graus, nasce, então, o clinker, que compõe aí de 30% até 91% de todo o volume, né, de cimento Portland, dos cimentos Portland, né, dependendo da tipologia. Sulfato de cálcio, aí na ordem de 4%, que tem a função de estabilizar o processo de hidratação para evitar a pega instantânea, né, o flash set. E nós temos aí a possibilidade de 5% a 65% de adições sendo colocada junto com clinker e sulfato de cálcio. Vejam que essa janela de variável percentual aqui compõe as possibilidades de complementação do clinker e sulfato de cálcio. E aqui podem entrar o quê? Pozolanas, que tem a função de gerar uma reação pozolânica tardia no concreto, através de uma reação topoquímica, que vai gerar melhores propriedades mecânicas e menor porosidade. Filler calcário, que tem dois fatores de principal contribuição, que é o efeito filler durante o processo de hidratação, como ponto de nucleação, e também como um refinamento da granulometria dos agregados. E aí nós temos a categoria de escória de alto forno, que ela não entra na categoria de pozolanas, porque ela tem uma cinética de hidratação própria. Então, ela também pode ser utilizada aí como uma adição substitutiva ao clinker, que é esse material que tem uma pegada de CO2 bastante considerável. Isso tudo vai para um moinho, como a gente viu anteriormente, e isso gera, então, diferentes tipologias de cimento Portland que estão disponíveis no mercado. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, desse forno rotativo, para que vocês tenham essa ilustração, né? Aqui é um forno rotativo com comprimento aí da ordem de 40 metros e 6 metros de diâmetro. Então, vejam que ele é um elemento bastante considerável, né? É uma estrutura considerável que nós utilizamos para a produção de cimento, além de toda a energia que é despendida, né? Além da energia despendida da emissão de CO2 despendida pelo próprio processo de queima do carbonato de cálcio, nós temos também uma energia muito grande que nós temos que fornecer a esse sistema para elevar as temperaturas até a ordem de 1.500 graus Celsius. Então, vejam que todo o processo de produção do clinker ele é um processo muito dispendioso do ponto de vista energético e de emissão de CO2. Tá? Então, se nós somarmos, né, e isso é um levantamento mais grosseiro, mas que nós utilizamos como referência para os nossos estudos, levarmos em conta aí o quanto de CO2 é emitido para queima de carbonato de cálcio, que nós podemos obter como? Através de um balanço estequiométrico, né, da reação de queima do carbonato de cálcio, nós podemos identificar que da ordem de para cada 1 tonelada de carbonato de cálcio que é queimada, a gente tem aí da ordem de 440 quilos de CO2 emitidos para a atmosfera. Para queimar essa 1 tonelada de carbonato de cálcio, a gente precisa aí consumir combustíveis fósseis, fontes de energia para gerar o calor necessário para a queima desse material. E aí, então, além, né, desse material, dessa energia necessária para a queima, nós ainda temos o combustível necessário para transportar esse material até os pontos de venda e utilização. Então, somando todos esses fatores, né, e obviamente aqui é um levantamento mais grosseiro, se nós formos fazer um levantamento de pegada de CO2, ele precisaria ser mais detalhista do ponto de vista da contribuição de emissão de CO2 de cada um dos processos para cada especificação em específico, para cada aplicação em específico, a gente teria um valor que teria uma pequena variabilidade. Então, a gente estima que para o total de emissão de CO2 para produzir 1 tonelada de clinker é de 800 quilos a 900 quilos. Vejam que a gente tem uma relação que não é de 1 para 1, mas é quase 1 para 1, ou seja, para cada 1 tonelada de clinker, eu produzo algo na ordem de 0,8 toneladas de CO2 emitidos para a atmosfera. Tá? Então, é uma emissão bem considerável. E aí, nessa composição de clinker, a gente tem, que é esse material granular, da ordem de 3 a 25 milímetros de diâmetro, antes da moagem, a gente tem a parcela química mais elementar dos nossos cimentos, ou seja, uma parcela do nosso cimento, ela é aqui, basicamente, clinker, e uma parcela, outros materiais. E essas parcelas são variáveis em função do tipo de cimento que está sendo produzido.
tá bom? E aí nós podemos ter, como eu comentei, pozolanas, filler, a escolha de alto forno, as adições, e nós temos sempre que ter sulfato de cálcio na composição por uma questão de estabilidade reacional, né, de reação química. Dado esse contexto inicial, então a gente pode, né, entendemos um pouquinho o que é o cimento, como ele é produzido, né, o que é o clinker, qual que é a função dele dentro dos cimentos que nós temos no mercado, né? Obviamente isso tudo de forma bastante rápida. Nós viemos agora então para o cenário atual. E qual que é o cenário atual que nós temos? Nós temos dentro dessa área de materiais cimentícios o objetivo de reduzir os impactos ambientais, mantendo os custos sob controle, obviamente. Isso principalmente porque nós temos uma agenda ambiental para cumprir, em que nós temos que realizar a redução de emissão de CO2 e também a redução do uso de recursos naturais, tentar ao máximo evitar o impacto humano, o impacto antrópico sobre os recursos da natureza, tá? Então, nesse sentido, para atender essa agenda, nós temos todo um esforço científico para que nós possamos manter a garantia da segurança estrutural, das propriedades mecânicas, das propriedades reológicas, propriedades físicas dos materiais cimentícios, concreto e argamassa, tentando reduzir ao máximo as emissões de CO2 e o uso de recursos naturais. Além disso, o cimento ele representa mais de 50% do custo do concreto, ou seja, dentro da composição orçamentária de 1 metro cúbico de concreto, o cimento é a parcela mais considerável, certo? Os outros materiais, eles, por enquanto, se mantêm como materiais de menor custo. Ou seja, reduzir a quantidade de cimento também pode ser benéfico em relação a custos. E o cimento, ele, como a gente acabou discutindo até o momento, ele é a parcela mais responsável dentro de uma composição de um material cimentício, ele é responsável pela a maior parcela de emissões de CO2, tá? Então, basicamente, né, essa pegada de CO2 do cimento, ela vem de alguns fatores que nós conseguimos elencar. O primeiro, e que imagino que esteja mais óbvio para todos escutando, é o tipo de cimento. Então, se a maior parcela do CO2 emitido do cimento vem dessa parcela química chamada clinker, e se eu reduzo a quantidade de clinker para o mesmo volume de cimento e coloco adições e outros tipos de materiais para compensar o uso de clinker, significa que o tipo de cimento tem uma influência na quantidade de CO2, o tipo de cimento utilizado ele vai ter uma influência na quantidade de CO2 emitido para uma determinada obra ou uma aplicação. Outro fator de influência é o teor da adição, ou seja, quanto por cento que eu substituo esse clinker por uma adição pozolânica, por exemplo. Tá? E isso é função do fabricante, porque a norma brasileira ela tem faixas admissíveis para cada tipo de cimento, são faixas bastante largas, que podem ser adotadas aí pelo fabricante. E, basicamente, aí nós temos outros fatores também sobre a emissão de CO2 necessárias para que nós produzamos o clinker, ou seja, qual que é a eficiência energética do forno desse fabricante e qual que é o combustível que foi utilizado para a queima, né, para gerar a energia necessária para a queima do clinker, certo? Então, esses são dois fatores que também são vinculados aí ao fabricante e que têm direta influência na emissão de CO2 ou na pegada de CO2 do cimento. Por fim, nós temos também o fator de quantidade de cimento utilizado. Então, para uma mesma tipologia de cimento, quanto maior a quantidade, maior a emissão de CO2 daquele traço ou daquela aplicação do material cimentício. E, obviamente, aí depende da resistência do concreto, durabilidade e materiais utilizados. Não necessariamente concretos mais resistentes vão ser concretos menos ecologicamente viáveis. Tá? Então, isso a gente vai acabar percebendo aqui ao longo da palestra, que não é uma correlação tão direta, embora nesse momento possa estar parecendo que, bom, para aumentar a resistência eu necessariamente preciso de mais cimento, e se eu preciso de mais cimento, isso vai gerar um concreto com uma maior pegada de CO2. Não necessariamente, nós vamos perceber o porquê daqui a pouquinho, tá? E aí nós temos, obviamente, a pegada de CO2 dos outros materiais, agregados, adições, aditivos, etc., que compõem uma parcela menos significativa, mas que também é contribuinte para a pegada de CO2 do material concreto ou do material argamassa. Tá? E, obviamente, das nossas estruturas e elementos de construção civil. E, então, existem algumas alternativas que nós podemos ter para mitigar esses efeitos ambientais, esses efeitos de emissão de CO2,
e dos impactos ambientais no ambiente construído. Um dos principais fatores aí é o uso de resíduos de construção civil, ou RCD. Ele pode ser uma alternativa importante para mitigar, né, esses impactos ambientais. Então, o uso desses resíduos de construção civil, ele pode mitigar, em alguns casos, a emissão de CO2 pela substituição de um volume de agregado natural que estaria sendo utilizado e também podendo ser utilizado aí como uma redução do volume de cimento utilizado para teores maiores, teores volumétricos maiores de substituição do volume dentro de uma dosagem de concreto. Tá? Mas nem sempre esse é o caso. Então, nós precisamos, quando nós estamos trabalhando com resíduos de construção civil, olhar para qual que é o impacto ambiental, ou seja, qual que é a pegada de carbono daquele resíduo que nós estamos querendo utilizar. Em alguns casos, pode acontecer do resíduo que nós estamos utilizando ter uma pegada de carbono muito maior do que simplesmente a gente utilizar o agregado convencional ou até mesmo, né, o próprio cimento Portland, tá? São raros, mas esses casos eles podem acontecer, tá? Segundo ponto é a redução do impacto gerado por aterros clandestinos e disposição inadequada desses materiais, ou seja, se dentro de um contexto de materiais cimentícios nós damos um destino para algo que é um resíduo de construção civil, obviamente, tomados todas as precauções para que esse material, quando adicionado ao concreto, não gere nenhum problema, tanto de resistência, tanto de durabilidade, quanto de trabalhabilidade do material, bem como possíveis danos à saúde humana através dos processos de lixiviação, carreamento de de metais pesados, etc. Então, dado que esses não são fatores intervenientes, nós podemos estar sim reduzindo a destinação de resíduos de construção civil para aterros sanitários, né? Especialmente esses clandestinos e com disposição inadequada que acabam afetando o nosso meio ambiente. E a reutilização de resíduos, ela é algo que a gente consegue aplicar no Brasil inteiro. Obviamente que isso está limitado ao volume de resíduos produzidos, né, e a aplicação desses resíduos num contexto de materiais cimentícios, ou seja, de produção de concreto e argamassa. Então, são necessários estudos para que nós possamos viabilizar ou verificar a viabilidade do uso desses materiais, mas a gente tem disponibilidade de resíduo no Brasil inteiro. Então, não é algo que está vinculado apenas a uma região nacional, tá? Nesse contexto, a gente pode perceber que, em relação aos resíduos de construção, né, em relação às perdas dentro dos materiais de construção civil, se a gente olhar para todos os materiais, né, que a gente está, quando a gente realiza, né, produz um concreto, a gente pode perceber que, utilizando aqui os materiais convencionais, como agregado graúdo, areia e cimento, a gente tem perdas medianas maiores, né, fazendo uma dosagem de concreto de forma artesanal, na obra, etc., do que quando nós utilizamos um concreto usinado. Vejam que a mediana de desperdício dentro de uma usina de concreto é da ordem de 8%, enquanto a gente tem desperdícios aqui da ordem de 38% até 56%, variando em função do material, obviamente, quando nós realizamos esses concretos de forma não usinada, ou seja, de forma não industrial. Tá? Então, o processo de industrialização, o processo de aumento do grau de nível tecnológico associado à produção de concreto tem efeitos positivos também na redução de resíduos de construção civil, certo? De resíduos que são gerados ou de desperdícios que são gerados dentro da construção. Tá? Então, esse é um contexto importante para nós percebermos que o aumento de tecnologia relacionado à produção de concreto, ou seja, o uso de um concreto usinado, faz com que nós tenhamos uma melhora nas reduções das perdas medidas na produção de concreto. Tá? Em relação ao uso aí de adições no cimento, então a gente percebeu que o cimento basicamente ele é uma mistura de clinker com adições e sulfato de cálcio, e a gente pode se perguntar então, bom, se eu tenho diferentes tipos de cimento, qual que é o efeito nas emissões de CO2 de cada um desses diferentes tipos de cimento? Então, o que a gente pode perceber é que existem algumas zonas de emissão de CO2, em quilos de CO2 por tonelada de cimento, para cada uma das tipologias. Então, aqui essas faixas estão representadas de forma gráfica, tá? Então, a média brasileira que a gente tem são basicamente 600 quilos de CO2 gerados para cada tonelada de cimento utilizado.
Vejam que essa média está abaixo dos 800 a 900 quilos que eu apresentei no início do nosso seminário aqui, né, da nossa palestra. Por quê? Porque os 900, 800 quilos por metro cúbico, por tonelada, eles são referentes a uma emissão, se fosse 100% clinker, e que a gente não acaba não utilizando isso na prática, tá? Então, se a gente olhar aqui para os nossos cimentos, a gente vai ver que o CP2F, ele está numa faixa bem baixa aqui de emissão de CO2, certo? Então, a gente tem uma emissão de CO2 aqui da ordem, com teor de clinker, da ordem de 85 até perto aqui de 87, 88%, né, dessa ordem de magnitude. E a gente tem aqui no CP2F a adição de filler, que tem uma função aí de ganho de resistência, mantendo o mesmo teor de clinker. Nós temos também o CP2E, que é o nosso cimento com adição de escória de alto forno, que tem uma propriedade aí hidráulica, né, que pode gerar ganho de resistência com o mesmo teor de clinker. Então, ele fica aí na faixa do teor de clinker aqui da ordem de 55% até pouco mais de 85%. Obviamente, como eu havia comentado, é uma faixa variável em função do fabricante, né, que a norma permite. CP3 fica aqui numa faixa bem baixa, até de clinker, da ordem aqui pouco menos de 25%, até a ordem aqui entre 55% e 65%. E o CP4 ele fica aqui numa ordem mais intermediária com o uso de pozolanas. E o CP5, né, junto aqui do CP2F, são os dois cimentos que a gente tem, que tem teores de clinkers que são mais elevados. Ou seja, são as tipologias de cimento mais puras em relação ao uso de clinker, ou seja, a maior parte do percentual volumétrico desses cimentos são clinker, né? E, consequentemente, eles têm emissões de CO2 mais acentuadas, tá? E aí, quando a gente olha, né, para essa reta, que ela representa, iniciando aqui no CP3 até o CP5, a emissão de CO2, ela aumenta linearmente com o aumento do teor de clinker. Ou seja, se eu pego um cimento que tem muito menos teor de clinker, como é o caso do CP3, ele vai ter uma emissão de cimento aqui, né, muito menor. E conforme nós vamos aumentando e entrando nessas faixas aqui, do CP2, CP4 e CP5, nós vamos perceber que as maiores emissões de cimento, aqui perto dos 800 a 900 quilos, são do CP5 e do CP2F, certo? E esses dois, por que eles têm os maiores valores de emissão? Porque realmente eles têm maior quantidade de clinker, tá? E aí o grande problema, né, então a gente pode pensar assim, bom, vamos então trabalhar com cimentos que não tenham clinker, né, para todas as aplicações, né, que tem o mínimo de clinker possível. Vamos trabalhar ali com CP3, até um CP4, né, com teores menores. Então vamos fazer isso para todas as aplicações de engenharia. Só que aí a gente bate num grande problema, né, que é a disponibilidade de materiais para a gente adotar em escala total, né? Então, se a gente olhar aí, por exemplo, alguns materiais que a gente pode utilizar como material pozolânico, ou que tem alguma função de ganho, né, de manutenção ou substituição ao cimento, escória básica, olha a quantidade que nós temos aqui, né, em quilotoneladas por ano, 7.374. Cinza volante, que é um outro material que tem atividade pozolânica, né, rico em dióxido de silício, 4.940. Resíduos de caulin e alguns outros. Vejam que quando a gente compara a disponibilidade desses materiais com a disponibilidade de cimento, é uma disponibilidade muito dispar, muito incompatível. Ou seja, se nós reduzirmos o volume de clinker a tal ponto de utilizar muito mais os materiais cimentícios suplementares, nós não vamos ter cimento, né? Nós não vamos ter material disponível, né? O clinker, reduzir o clinker e substituir o volume dele por material complementar, a gente pode não ter material suficiente para atender toda a demanda nacional, ou até, se a gente elevar isso para o nível internacional, a demanda mundial pelo uso de materiais cimentícios, tá? Então, aí a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente começa a utilizar mais materiais complementares, né, esses materiais cimentícios complementares, nós temos que tornar a eficiência dos nossos concretos e argamassas muito maior, para mantendo o mesmo nível de uso de materiais. Então, essas duas conversas da pegada de CO2 e também o uso de materiais naturais, incluindo aqui também o uso de materiais
resíduos e materiais complementares ao clinker, a gente precisa otimizar isso para que a gente tenha um ambiente mais sustentável do ponto de vista de emissão de CO2. E aí um outro problema que a gente tem é o gasto energético para transportar, né, todos esses materiais suplementares, porque eles não estão disponíveis em todas as regiões do Brasil. Vejam só, por exemplo, aqui que o resíduo de caulim e a escória básica ela é mais disponível na região sudeste e sul. O resíduo de caulim ele é bastante disponível aqui na região do Rio Grande do Sul, que é uma região muito rica nesse resíduo, e a cinza volante também. Um outro resíduo que é muito disponível na região do Rio Grande do Sul é a cinza de casca de arroz, que vem do processo de queima da casca do arroz no processo de produção do arroz, tá? Que ele é bastante disponível nas regiões que são grandes produtoras de arroz em nível nacional. Então, vejam que se eu pegar um resíduo desse, eu precisar transportar um resíduo que está lá no Rio Grande do Sul, que tem uma função positiva do ponto de vista de emissão de CO2, e precisar transportar ele do Rio Grande do Sul para o Ceará, por exemplo, todo o combustível que eu gastar com o transporte desse material para o Ceará para gerar um cimento que vai ser mais ecoeficiente, pode não ser viável do ponto de vista ambiental devido às emissões de CO2 do próprio transporte, que precisam ser contabilizados para fins da pegada de CO2 do material. Então, vejam que existe uma necessidade de que todos esses fatores, a somatória de contribuição de pegada de CO2 de cada uma das etapas do processo de uma composição de concreto sejam somadas e que o net value, né, que o valor final dessa soma, seja menor do que a soma de um concreto utilizado com os materiais regionais, certo? Sejam materiais locais naturais, né, com clinker produzido localmente, etc. Tá? E aí, quando a gente olha, né, para um gráfico histórico do uso de cimento com adições, a gente consegue perceber o seguinte, que lá em 2005, 2006, né, início dos anos 2000, quando começou a ganhar maior notoriedade essa questão ambiental, né, lá já vinha da década de 90, mas aí com o Al Gore e tudo mais acabou se popularizando aqui no início do século, a gente percebe que estava tendo um aumento considerável tanto da produção do total, né, de megatoneladas de CO2 emitidos, quanto a quantidade de quilos de CO2 para cada tonelada de cimento produzido. Ou seja, o cimento que nós tínhamos no início do século, ele era um cimento que tinha muito mais clinker na composição e gerava muito mais emissão de CO2 do que o que nós temos hoje. Então, a partir de 2010, a gente começou a perceber que houve uma redução da quantidade de CO2 emitida para cada tonelada de cimento. Isso por quê? Porque nós começamos a refinar a composição do cimento, né? Isso é a composição química dele, do ponto de vista de composição de quantidade de clinker e outros materiais que compunham o cimento, né? Começaram aí a ter uma adoção maior também de cimentos ternários, cimentos com outras composições, né? Composições que reduziam a quantidade de clinker, que fez com que a quantidade de CO2 emitidos para cada tonelada de cimento caísse drasticamente. Então, vocês podem observar aqui nessa curva preta do gráfico. Então, a emissão de CO2 por tonelada de cimento, ela reduziu. Porém, a gente não tem percebido, né, até pelo menos aqui em 2013, houve um atraso da emissão, dos efeitos da emissão total de CO2 na atmosfera. Por quê? Porque a vinculação, né, há uma vinculação da redução de CO2 por tonelada de cimento com a emissão total de CO2? Mas não é o único fator de influência. Então, houve uma redução, e essa redução ela não foi da mesma magnitude do que aquela imposta na produção do cimento. Tá? E aí, então, com isso, a gente pode perceber que a intensidade de CO2 emitida, ela não depende só do teor de clinker. Então, vejam só esse gráfico aqui. Se nós olharmos o teor, né, ou a quantidade de clinker utilizada no cimento, em função da emissão de CO2 para diferentes tipos de concreto e materiais cimentícios, nós vamos perceber que quanto maior o teor de clinker, maior é a amplitude de CO2 emitidos em quilos por metro cúbico para gerar um MPa, que já é um índice de eficiência que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, vejam que para um mesmo teor de clinker utilizado no cimento, nós podemos ter aqui uma emissão de CO2 baixa, da ordem de 2 quilos por metro cúbico por MPa, até uma emissão altíssima, aqui de 18 quilos de CO2 por metro cúbico de concreto gerado, que vão gerar uma unidade de resistência. Tá? Então,
Vejam que essa amplitude, ela é muito grande. Ou seja, apenas mudar o tipo de cimento não vai fazer com que eu consiga uma ecoeficiência, né? Apenas modificar a tipologia de cimento não significa que ele vai ser mais ecoeficiente. Porque vejam só, a gente tem cimentos aqui com teores de clinker altíssimos, da ordem de 95%, que são mais ecoeficientes, olhando para esse ponto próximo dessa reta preta, que são mais ecoeficientes, por exemplo, do que um cimento com 60% de clinker, mas que está aqui nessa faixa do 14 ou do 12, certo? Então, não é apenas a quantidade de clinker que vai influenciar, tá? Existem outras propriedades, né, que podem fazer com que a gente tenha ganho de resistência, né, outras variáveis de dosagem que fazem com que a gente tenha ganho de resistência sem o uso de mais cimento. Isso favorece um concreto, né, um material cimentício muito mais ecoeficiente, tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, quando a gente tem uma composição granulométrica convencional, que mistura basicamente cimento, agregados finos e graúdos, a gente tem uma determinada distribuição granulométrica, né, com a soma da granulometria desses materiais, e uma porosidade teórica da ordem de 22,89%. De onde vem essa porosidade teórica? Da mistura proporcional desses materiais e dos vazios que ficam entre as partículas granulares que compõem essa composição aqui granulométrica convencional. Se a gente otimizar isso, pensando que desses 22% de vazios que ficam entre as partículas, nós poderíamos preencher com mais partículas, ou seja, partículas menores, nós podemos otimizar isso utilizando cimento, fillers, né? Nós podemos usar 2, 3 diferentes tipos de fillers com diferentes curvas granulométricas, 2 agregados finos, mais agregado graúdo, a fim de conseguir o mínimo possível de volume entre essas partículas do ponto de vista de distribuição granulométrica. E se a gente fizer isso, né, aqui um estudo realizado aí pelo Daminelli e outros, né, publicado na Ecoefficient Concrete, em 2012, a gente consegue perceber que somente com a otimização da distribuição granulométrica, a gente consegue reduzir a porosidade da ordem de 22% para 4%, que é uma redução bastante significativa, o que significa que nós vamos ter um concreto mais resistente, né, mais durável, com uma mesma quantidade de cimento, certo? Ou seja, se a gente consegue um concreto mais eficiente e mais durável com a mesma quantidade de cimento, significa que, em termos de eficiência, ele é mais eficiente porque ele, do ponto de vista ambiental, ele utiliza a mesma quantidade de cimento, mas entrega melhores propriedades mecânicas. Ou seja, eu posso até ter uma redução da quantidade de cimento para manter o mesmo nível de resistência ou de durabilidade do que esse convencional que a gente estava analisando como referência. Tá? Então, a gente pode ter ganhos nesse sentido. Tá? E aí, então, a gente entra no assunto de eficiência do concreto. Como é que eu mensuro se um concreto ele é eficiente em relação ao outro, certo? Para isso, então, nós temos alguns estudos que propõem alguns indicadores, e o indicador mais aceito e mais utilizado, né, amplamente utilizado, é o índice de intensidade de ligantes, que ele é um indicador de eficiência mecânica, certo? O que isso significa? Esse índice ele é basicamente um índice de eficiência mecânica em relação ao uso de cimento, ou seja, ele correlaciona o consumo de cimento por metro cúbico em relação à resistência à compressão atingida por um determinado material, no caso aqui, concreto. Então, se nós dividirmos o consumo de cimento para produzir aquele concreto pela resistência dele, nós vamos ter uma métrica, que é uma métrica que correlaciona a quantidade de ligante hidráulico, consumo, necessária para produzir uma unidade de resistência, que é a nossa unidade de desempenho. Isso gera o nosso índice de ligantes. Então, se a gente pegar o estudo do Daminelli e outros, publicado na Cement and Concrete Composites, a gente vai poder perceber que eles fizeram um levantamento bibliográfico bastante extenso em relação ao índice de ligantes, e avaliando a ecoeficiência, né, mecânica, a eficiência mecânica do uso do cimento. E a gente pode perceber aqui que, se nós correlacionarmos resistência à compressão no eixo X e o índice no eixo Y, existe uma infinidade de resultados na literatura, né, tanto nacional quanto internacional, de concretos dentro das faixas de consumo de cimento. Então, vejam só que nós podemos ter concretos de altíssima resistência, né, 100 MPa de resistência, com uma eficiência
da ordem de 5 quilos por metro cúbico para cada MPa, ou seja, uma eficiência muito boa. Embora o valor aqui seja baixo, ele significa uma eficiência boa. Por quê? Porque eu estou utilizando apenas 5 quilos de cimento para produzir 1 MPa de resistência, nesse caso aqui específico. Agora, se eu venho para a faixa mais inicial aqui do gráfico, por exemplo, um concreto de 20 MPa, eu posso ter um concreto de 20 MPa que ele está utilizando 12,5 quilos de cimento para entregar 1 MPa. Ou seja, embora a resistência do concreto seja menor, ele está sendo muito menos eficiente do ponto de vista mecânico, porque ele está utilizando mais cimento para entregar 1 MPa de resistência, certo? Ou seja, às vezes, e aqui dentro desse gráfico, para uma mesma quantidade de cimento, eu posso ter concretos da ordem de 20 MPa e um outro de 100 MPa. Qual que é a diferença entre os dois? Outras variáveis de dosagem, como relação água-cimento e distribuição granulométrica, que podem estar influenciando muito na resistência do concreto. Então, vejam que em termos de índice de ligantes, eficiência mecânica, a gente consegue comparar um concreto a outro do ponto de vista de eficiência mecânica. Levando esse conceito, né, para a nossa prática, a gente pode perceber que, usualmente, os concretos que estão nessa faixa mais inicial de menor eficiência, ou seja, maior índice de ligante, que consomem mais cimento para dar 1 MPa de resistência, eles estão na faixa dos concretos moldados e dosados artesanalmente, né? Ou seja, concreto virado em pá, concreto em betoneira sem controle das frações volumétricas do material, né? Dosado a olho. Então, essas são as faixas em que a gente acaba tendo aí um concreto que não é tão otimizado do ponto de vista de eficiência. A gente tem aí uma segunda faixa, né, que entram as centrais de concreto, que podem gerar aí uma faixa intermediária e trabalham mais na faixa aqui de 20 a 40 MPa, que são os nossos concretos mais convencionais, e acabam tendo aí um ganho, sim, de eficiência em termos de índice de ligante, mas não estão na faixa mais caudal desse gráfico. E quanto mais a gente se aproxima da maior resistência à compressão para uma maior eficiência em termos de índice de ligante, ou seja, menor valor de IL, ou seja, menor consumo de cimento para entregar um MPa, a gente precisa aí de métodos, né, passar de métodos de tombamento, de mistura, para métodos de cisalhamento de alta eficiência, por exemplo, para gerar uma melhor dispersão granulométrica, gerar uma maior energia de mistura, que vai favorecer a menor porosidade, maior resistência do material. Tá? Então, a gente começa a ter um refinamento tecnológico ao longo, conforme a gente aumenta a eficiência mecânica de um concreto, a gente também aumenta o nível de tecnologia necessário para que a gente consiga ser mais eficiente. Tá? De forma análoga, então, a gente viu o índice relacionado à eficiência mecânica, a gente tem também um índice que é o índice de ecoeficiência, ou de eficiência, que é o índice de intensidade de dióxido de carbono. De forma análoga, se a gente pegar a quantidade de CO2 gerada para a emissão daquele traço de concreto em quilos por metro cúbico e dividir pela resistência, né? Lembrando que a quantidade de CO2 basicamente é a quantidade de CO2 do ligante, ou seja, vai depender do tipo de cimento, vezes o consumo desse cimento para a produção de 1 metro cúbico, e o CO2 do ligante, né, ele depende aí da fração de clinker que a gente tem naquele cimento. Então, isso vai gerar, né, um índice chamado IC, né, o índice de carbono, índice de intensidade de CO2, que ele basicamente mede a quantidade de CO2 gerada, ou seja, o impacto ambiental, gerado para produzir uma unidade, 1 MPa de resistência do concreto. Tá? E aí, também temos o estudo lá do Dominelli, esse mesmo estudo publicado na Cement and Concrete Composites, que fez essa avaliação e a gente percebe que nós temos aqui faixas distintas de concretos, inclusive concretos de baixa resistência com alto índice de carbono e concretos de mais alta resistência com menor índice de carbono. A tendência é que o aumento da resistência, devido à necessidade de um melhor controle de relação ao cimento e granulometria, haja também um ganho em relação à eficiência ambiental, ou seja, se reduz a quantidade de CO2 emitida por aquele material para gerar um MPa de resistência. Tá? Então, eu trago aqui, né, para fins de complementação dessa discussão, alguns exemplos,
tá? E eu trouxe aqui, eu poderia ter trazido um exemplo de um concreto convencional, mas a gente veio tratando de concreto convencional utilizando esse estudo do Daminelli, publicado na Cement and Concrete Composites, e eu quis trazer um exemplo bastante diferente aqui de um concreto especial, que é o concreto leve. Então, se a gente pega, né, pode-se fazer a pergunta, será que o concreto leve estrutural, né, e aqui eu estou falando de concreto leve com função estrutural, que nós temos nas aplicações de engenharia, né, não são todos os concretos leves que são concretos leves estruturais, e verificar se ele realmente é competitivo em termos de eficiência com o concreto convencional. Então, se eu pego aqui um concreto leve, que foi utilizado lá na sede administrativa da Petrobras em Imbetiba, a gente pode tirar desse traço de concreto aqui o nosso índice de carbono, né, o índice de CO2, e também avaliar aí o índice de ligante, que é a eficiência mecânica. Então, se a gente olhar para o índice de CO2, ficou na ordem de 10,5 quilos por metro cúbico para entregar um MPa, ou seja, esse concreto utilizado lá na sede da Petrobras emitiu 10,5 quilos de CO2 para a atmosfera para cada MPa de resistência entregue. E o índice de ligante utilizou 12 quilos de cimento para cada MPa, 12 quilos por metro cúbico, para cada MPa entregue de resistência. E aí, se a gente olhar para os gráficos, né, que a gente viu anteriormente, que são esse levantamento do estudo previamente mencionado, e fizer uma verificação de adequação com o concreto convencional, a gente vai perceber que o nosso concreto leve ele está numa faixa aqui, ok, está dentro do que muitos concretos convencionais da região de concretos usinados, na faixa de 20, 40 MPa, também estão. Em termos de índice de ligante, também, ele está dentro de uma faixa, né, que é considerada aqui uma faixa dentro do que seria o concreto convencional, também poderia atingir. Então, nesse caso específico do concreto utilizado na sede da Petrobras, é um concreto que ficou com uma dada semelhança em relação em termos de eficiência com o concreto convencional, só que teve todo o benefício da redução de peso na estrutura, de menores dimensões dos elementos estruturais, que não está sendo considerado aqui nessa análise muito breve que eu estou fazendo. Possivelmente levando esses fatores em consideração, né, redução de seção transversal dos elementos estruturais, nós vamos poder, inclusive, verificar, né, que esse concreto pode ser até mais eficiente do que um concreto convencional. Mas isso não é uma generalização, isso é um caso específico, e todo caso específico ele requer uma análise de engenharia utilizando os parâmetros que eu trouxe aqui para vocês como parâmetros iniciais para uma análise de ecoeficiência de concretos. Tá? E aí, então, a gente pode olhar, por exemplo, qual que é o maior valor de resistência à compressão que a gente já obteve, né, ou pelo menos que eu tive acesso e que eu consegui encontrar, de concretos leves estruturais, e verificar se esses também são concretos ecoeficientes. Então, eu encontrei no mundo um concreto leve estrutural de 102 MPa, então eu trouxe aqui os dados dele, né, o coeficiente aqui, a massa específica dele da ordem de 1.700 quilos por metro cúbico, e o fator de eficiência mecânica ali dele de 58,8, tá? E no Brasil, a gente tem aí um de 73 MPa, que vem aí do trabalho do Gomes Neto, né? Então, aqui estão as referências, né? O internacional é do Zhang, publicado na revista do ACI, e aqui, no caso, eu encontrei numa dissertação de mestrado do Gomes Neto, lá de 98 ainda, bastante antigo, para utilizar como um estudo de caso aqui. E aí, se a gente calcular a eficiência mecânica, a gente vai perceber a eficiência mecânica e a eficiência por emissão de carbono, a gente percebe que o consumo de cimento, desse caso aqui no Brasil, do estudo do Gomes Neto, foi de 1.250 quilos de cimento para 1 metro cúbico. Isso gera, então, uma eficiência mecânica da ordem aí de 17,13 quilos por metro cúbico para cada MPa. Se a gente olhar do ponto de vista de eficiência mecânica, ou seja, calcular o índice de ligantes, isso fica nesse ponto aqui específico, né, pareando a resistência mecânica com o IL, fica completamente fora da faixa do concreto convencional, ou seja, ele é um concreto que não é eficiente do ponto de vista de mecânico, ou seja, ele utiliza muito cimento para ter esse ganho de resistência, que acaba tirando ele de concorrência, pelo menos em relação ao índice de ligantes, com o concreto convencional. Tá? E do ponto de vista ambiental, se a gente fizer essa análise também, a gente vai perceber que esse concreto, né, leve, de alta resistência, o maior que eu encontrei aí produzido no Brasil, ele também acaba ficando um pouco fora, né,
desses pontos levantados pelo estudo de Dominelli e outros para o concreto convencional. Tá? Então, é sempre importante, a gente pode utilizar esses parâmetros de eficiência para mensurar um dado traço de concreto e auxiliar a gente na tomada de decisão em relação a uma dosagem e outra do ponto de vista tanto de ecoeficiência ambiental quanto de eficiência mecânica. E aí, então, a gente chega agora numa reta mais final da nossa palestra aqui do nosso simpósio, em que a gente trata sobre a eficiência da argamassa. Vejam que até o momento eu vim trazendo o assunto de ecoeficiência do ponto de vista de ecoeficiência mecânica e ambiental, atreladas à propriedade mecânica, ou seja, eu tratava da quantidade de cimento dentro do índice de ligantes, né, quantidade de cimento necessária para entregar 1 MPa de resistência. Índice de CO2 é a quantidade de CO2 emitidos para entregar 1 MPa de resistência mecânica para o concreto. Quando eu levo essa realidade para uma argamassa, a argamassa, em especial argamassas de assentamento de blocos de vedação, argamassas de emboço, reboco, etc., elas não têm essa propriedade mecânica de resistência à compressão tão acentuada quanto o concreto, quanto materiais que têm uma função estrutural. Né? Isso muda um pouquinho quando a gente leva essa questão da argamassa para uso de bloco estrutural, né? Para a nossa alvenaria estrutural. Tá? Mas aqui eu estou falando especificamente de argamassa de vedação, argamassa de reboco, emboço, certo? Chapisco. Tá? Então, a gente não tem nenhum tipo de preocupação com resistência mecânica. Então, não é razoável utilizar esse índice para avaliação desse tipo de argamassa, porque não faz sentido eu avaliar uma argamassa do ponto de vista de eficiência mecânica e emissão de CO2, considerando resistência à compressão. Tá? Então, essa linha de pesquisa, ela é uma linha de pesquisa que ainda está em desenvolvimento, a gente ainda precisa de muito mais estudos e muito mais investigações que foquem na argamassa e a sua ecoeficiência, do ponto de vista ambiental, especialmente do ponto de vista ambiental, para que a gente consiga consolidar conceitos e otimizar o uso de argamassa. Tá? Então, como eu acabei de comentar, existem poucos estudos que focam em avaliar a ecoeficiência de argamassas, isso é um grande calcanhar de Aquiles que a gente precisa atacar, tanto no Brasil como no mundo, e a argamassa, né, especialmente porque a argamassa ela representa em torno de 50% de todo o uso de cimento no Brasil, ou seja, nós estamos bem avançados em relação à metade do uso do cimento no Brasil, que é para aplicação de concreto, mas a gente está esquecendo de toda a outra metade, né? Toda a parcela de argamassa não está sendo focada como método de redução das emissões de CO2. Além disso, é importante lembrar que o consumo para produzir 1 metro cúbico de argamassa, ele é muito maior do que o necessário para produzir 1 metro cúbico de concreto. Porque se nós pensarmos em frações volumétricas, o concreto, ele tem um preenchimento por agregados graúdos muito maior do que a argamassa, que tem apenas agregados miúdos, certo? Então, o fator volumétrico aí do uso de agregados graúdos no concreto, ele tem um apelo muito grande em relação à ecoeficiência, que na argamassa não existe. Então, ela tende a ter consumos de cimento muito maiores, né? Às vezes até 2 vezes maiores do que um concreto teria, tá? E a gente lembra, né, que são sempre necessários estudos que foquem em avaliar a ecoeficiência de argamassas e propor também alternativas que mitiguem o impacto ou eliminem, né, até a necessidade de uso de argamassa na construção civil, tá? Nós temos um estudo aí que avaliou, tentou, né, buscar uma avaliação inicial dentro de metodologias construtivas, que foi conduzida por Coronel e outros, inclusive publicado nesse ano de 2023, em que há a proposição aí de um índice de eficiência considerando a tipologia construtiva e a forma, né, a separação entre o concreto e a argamassa em uma avaliação. Então, esse índice ele correlaciona um índice de emissão de carbono em quilos por metro quadrado, ou seja, ele é um índice que é diluído pela área construída, certo? Então, a gente consegue avaliar diferentes métodos construtivos utilizando esse índice. MC é a quantidade de cimento utilizada para cada metro cúbico de argamassa ou de concreto. CCP é a porcentagem de clinker naquele cimento utilizado. Ceton é o fator de conversão referente à emissão de CO2, ou seja, qual que é a emissão de CO2 dessa parcela de clinker, usualmente utilizado de fator de 0,8 ou 0,9 por conta dos 800 a 900 quilos de CO2 emitidos para cada tonelada de clinker utilizado.
V é o volume de concreto ou argamassa utilizado, e a U é a área útil construída daquela edificação, seja ela de concreto armado, parede de concreto, enfim, qualquer que seja o método construtivo que você está avaliando. E aí esse estudo, né, eles fizeram um estudo piloto utilizando esse índice proposto para 2 tipos de estrutura, parede de concreto e concreto armado. Então, esses pesquisadores, eles pegaram 3 obras de parede de concreto na cidade de São Paulo e uma obra de concreto armado e aplicaram essa metodologia para medir o índice de emissão de CO2 da argamassa e o índice de emissão de CO2 do concreto dentro do ambiente construído, ou seja, para a construção de uma estrutura de parede de concreto, né, 3 aqui no caso que eles avaliaram, e uma de concreto armado. E o que eles puderam observar foi que o índice de emissão de CO2 da argamassa, né, então vejam só aqui em cinza, ela é maior que a do concreto no caso da estrutura de concreto armado, que é a última aqui do gráfico. Vejam só que a quantidade de CO2 emitido pela argamassa chega a ser maior que a do concreto para esse edifício. Enquanto o índice de emissão de CO2 do concreto, ele é maior para estruturas de parede de concreto. Isso é razoável, uma vez que, no caso das estruturas de parede de concreto, a próprio elemento estrutural, a própria parede de concreto, já é o fechamento vertical. Ou seja, o próprio concreto já faz a função tanto de elemento estrutural quanto de elemento de vedação. Enquanto isso, quando a gente vem para a nossa estrutura de concreto armado, a gente tem toda a estrutura no osso, ou seja, toda a estrutura, os componentes viga, estrutura viga, laje, pilar, convencional da estrutura de concreto armado, e a gente ainda tem a vedação, utilizando os nossos blocos de vedação, chapiscado, com emboço e reboco, para a finalização da estrutura, e que aí vai muito maior volume de argamassa para esse processo do que no processo de produção de paredes de concreto. Ou seja, do ponto de vista de ecoeficiência, a ecoeficiência de paredes de concreto nesse estudo em específico foi melhor, né? Ou seja, foi menor o índice de emissão de estruturas de parede de concreto do que da estrutura de concreto armado. Obviamente que esse índice agora ele precisa ser extrapolado para o maior número de estruturas, né? Porque 3 estruturas de parede de concreto e uma de concreto armado em um estado brasileiro gera um certo viés. Então, a gente precisa que essa avaliação seja replicada para outros estudos e aí, então, perceber realmente quais são as tendências que estão acontecendo em relação às estruturas do ambiente construído relacionadas aos índices de ecoeficiência, tá? Outro fator importante, talvez o último do nosso seminário de hoje, é que vejam que como a argamassa é um fator muito preponderante na emissão de CO2 da estrutura de concreto armado, uma vez que a gente começar a aplicar técnicas, metodologia científica para melhorar a ecoeficiência de argamassas, né, seja ela substituindo parte do cimento de argamassa por cimentos com menor quantidade de clinker, seja por mitigando ou reduzindo a quantidade de argamassa utilizada na obra, ou melhor ainda, talvez até removendo completamente a necessidade do uso de argamassa no ambiente construído, substituindo por outras técnicas pré-moldadas, por exemplo, né? Fechamentos pré-moldados, outras técnicas construtivas, a gente pode estar caminhando para uma ecoeficiência muito interessante aqui de uma estrutura de concreto armado em relação até mesmo à parede de concreto. Tá? Então, vejam que há espaço para nós avançarmos no sentido de desenvolver pesquisas que trabalhem focando na argamassa. Tá? E aqui eu fiz algumas propostas interessantes, né? Primeira, desmaterialização, reduzir o consumo de materiais cimentícios, né? Cimento agregados, por exemplo, né? Em especial o cimento. Lembrando que a gente tem aquela limitação de que o cimento tem uma ampla disponibilidade produtiva, enquanto outros materiais não têm. Ciclo de produção mais limpo, né? Reduzir a emissão de CO2 do cimento, reduzir a emissão de CO2 do concreto, né? Ciclo de produção fechado, então também reduzir geração de resíduos cimentícios, aumentar o uso de resíduos no concreto e na argamassa. E aqui, em específico, no caso das argamassas, alternativas que são possíveis. Uso de revestimentos pré-moldados, como eu havia comentado, que vai fortalecer a industrialização e, como a gente viu, aumento de industrialização tende a aumentar uma maior eficiência, tanto mecânica de propriedades, quanto do ponto de vista de eficiência ambiental, porque torna o processo menos artesanal e ou redução e eliminação da argamassa em loco, que é um desafio, né? Nós temos toda uma cultura enraizada em relação ao uso de argamassa de forma artesanal em loco. Como é que nós vamos modificar isso para uma cultura de pré-moldados ou até mesmo redução do consumo
de argamassas em loco, sendo que isso é uma herança cultural que vem aí de muitas e muitas décadas de construção. É um desafio tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista de implementação tecnológica. E aí ficam essas reflexões aí para que nós possamos refletir aí ao longo do tempo e propor alternativas para que a gente consiga melhorar a ecoeficiência no ambiente construído. É isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Aí espero que tenha sido esse tour ao longo da ecoeficiência de materiais cimentícios tenha sido proveitoso para vocês. Fico inteiramente à disposição. Aí o nosso programa de mestrado também está de portas abertas para recebê-los. Quem tiver interesse em estudar mais, saber mais sobre os assuntos relacionados à ecoeficiência de materiais cimentícios, vai ser muito bem-vindo à nossa casa, que é a Universidade de São Judas Tadeu. Muito obrigado a todos pela atenção e desejo a todos aí um excelente simpósio. Até mais.